Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula da Semana do Profissional de Educação Física, uma parceria do Instituto Adapta com o CREF. Eu estou muito feliz de poder participar, de poder colaborar um pouquinho com vocês. Quem for chegando, vai colocando aqui no chat da onde você fala, qual cidade, e se já atua com educação física. Eu vou falar especificamente de estratificação de risco cardíaco no pré-exercício. Vou me apresentar, mas vão colocando aí no chat para a gente interagir, combinado? Galera, para quem não me conhece, eu sou a professora Carla Montenegro, eu sou profissional de educação física como você, tenho a minha formação voltada para a área da saúde, então fiz especialização, mestrado e doutorado em ciência da saúde, tenho certificação internacional pelo Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida em Medicina do Estilo de Vida, atuo em São Paulo, sou personal trainer de grupos especiais, mas também, desde 2009, eu atuo dentro do Hospital Israelita Albert Einstein, o qual eu tive a oportunidade de transitar em diversos setores. Comecei na medicina preventiva, fui para a parte de ambulatórios de especialidades, ambulatório de diabetes, o qual eu faço parte até hoje, ambulatório de transplantes, de geriatria, e desde 2019 atuo dentro do centro de reabilitação. Hoje, não mais, né, na prática, vamos dizer assim, atendendo o paciente, eu estou numa parte mais estratégica de expansões, em que a gente não tem só alta complexidade, mas também uma parte da educação física muito fortalecida em expansão em unidades que tem um ponto muito forte de promoção de saúde, eu vou depois mostrar um pouquinho para vocês, mas assim, estou muito feliz, então. Saúde está no meu sangue. Além disso, sou pesquisadora do Instituto do Coração, sou delegada do CREF 4 em São Paulo, apaixonada pela vida, pela família, pela minha profissão. Eu acredito muito no potencial da educação física. Eu sou muito feliz na nossa área, eu acredito que eu encontrei o meu propósito e eu quero ajudar você também a encontrar o seu. Então, lembrando, né, que as nossas aulas anteriores aí foram sensacionais, muito conhecimento. Eu falo que não é só para quem trabalha em determinada área que vai complementando, a gente sabe da importância de todos esses conceitos que foram trabalhados pelos professores na segunda-feira, na quarta-feira. E hoje eu quero falar especificamente da parte de estratificação de risco. E lembrando que estratificação de risco não é só para quem trabalha em hospital como eu, não é só para quem trabalha com grupos especiais como eu, não é só para público de alto risco. É importante a gente entender que estratificar o risco é fundamental para qualquer cliente, para qualquer aluno, para qualquer paciente, porque existem coisas que os nossos olhos não veem. E a gente sabe que exercício físico ele é sensacional e ele tem um potencial de transformação muito grande, mas ele alcança esse potencial exatamente porque coloca o nosso organismo em uma condição de estresse que proporciona adaptações fisiológicas que vão ser estimuladas, adaptadas, melhoradas à condição inicial, e é por isso que ele traz tanto benefício. Só que dependendo do estímulo, a gente vai ter que saber dosar, e eu sempre falo, né, que aquele ditado que a diferença entre o remédio e a droga está na dose, exatamente o exercício ele também tem que ter uma dose adequada. São raríssimos os casos que a gente contraindica exercício físico, e isso cada vez mais sendo reforçado na literatura. Mas é muito importante que, a depender da condição clínica do nosso aluno, do nosso paciente, eu vou ter que ajustar a dose. A dose eu falo desde a escolha do exercício até o volume da sessão, a carga da sessão, e é muito importante a gente ter isso em consciência, tá? E aí eu quero trazer aqui uma reflexão para vocês. Muito diferente. Hoje eu me sinto amplamente seguro. Não, não, a diferença é gigantesca, né? Porque, em primeiro lugar, assim, tu tem uma confiança maior, né, no que diz respeito ao próprio atendimento ali, na hora do atendimento, né? Assim, né, de tu ter essa segurança perante, tu tá numa sala de musculação ou na casa de um aluno, é a pessoa te apresentar e tu saber, ok, vamos lá, vamos começar, né? Então, eu me sinto hoje realizada atendendo esse público. Hoje eu sou mais segura, entendeu? E hoje eu sempre que eu posso, eu sempre estou motivando outros colegas a entrar na área de saúde, estudar, estar sempre mais atualizado. Sinto muito mais segura, com muito mais propriedade para trabalhar com eles. É muito gostoso.
Aqui é a fala de alguns dos meus alunos, mas eu não quero que você tenha segurança só para atuar com grupos especiais, eu quero que você tenha segurança para atuar com qualquer público que queira fazer exercício físico. E esse é o meu propósito aqui com você hoje. Mas não pensem que eu já fui tendo segurança também para prescrever exercício físico para qualquer pessoa, principalmente quando eu iniciei lá no Einstein em 2009. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, eu vim da área escolar. Então, quando eu comecei a educação física, com 17 anos, né, eu estava recém-saída aí do colegial, né, do terceiro ano do ensino médio, eu já queria fazer educação física, mas o meu objetivo era atuar dentro de escolas que eu já amava, né, eu comecei já a trabalhar com 17 anos como auxiliar de classe, e eu tinha a minha vida praticamente que desenhada na minha cabeça, achando que eu tinha esse poder de decisão, e que eu ia trabalhar na escola a vida inteira. E eu entrei no colégio, comecei a atuar lá. Quando eu estava no último ano da faculdade, eu já estava com a licenciatura, pela faculdade que eu fiz. Eu tinha 3 anos, se eu completasse todos os créditos, a estágio, enfim, horas complementares. Em 3 anos eu tinha o meu diploma de licenciatura, e foi o que aconteceu. Nesse meio tempo, eu fui efetivada como professora, né? Professora no colégio, então o meu salário aumentou. Comecei a trabalhar como estagiária numa academia. E eu estava no último ano da faculdade, naquela rotina, trabalhar de manhã, à tarde, à noite, faculdade, fim de semana também dava aula, enfim. E aí, fiquei sabendo de um processo seletivo, né? Um professor meu da faculdade falou: Carlinha, tem um processo lá no Einstein aberto. Eu olhei para ele e falei: mas eu não trabalho com hospital, professor. Ele: não, mas você não gosta dessa área, não estuda tal? Eu falei: eu adoro, mas eu falei: eu não tenho experiência, não tenho conhecimento. Eu falei: eu não vou passar nesse processo. Como que eu vou passar se eu não tenho essa experiência? Ele falou assim: olha, ou não, você já tem, vai lá e tenta. E ele acreditava mais em mim do que eu mesma, né? Eu falei, bem, falei, ai, eu pensei, eu quase não fui, né? Porque eu falava assim, agora que eu virei professora na escola, eu vou prestar processo para estagiária no hospital. Gente, mas só de ter ido fazer o processo seletivo já tinha valido a pena, eu nunca tinha entrado no Einstein, e para mim foi um sonho, né? Quando eu me via lá dentro, eu falei, meu Deus do céu, né? E que coisa sensacional. Era um projeto piloto, eles também não tinham um profissional de educação física ainda. Se desse certo com o estagiário, eles iriam criar a vaga de profissional de educação física. Fiz mais 2 etapas do processo seletivo, passei na primeira, passei na segunda, fui chamada para entrevista e pasmem vocês, passei no processo, tanto que estou lá até hoje, graças a Deus. Mas com a felicidade de ter passado no processo veio o medo, porque eu não tinha referências de outras pessoas que tinham ou que atuavam dentro de hospital. Eu tinha muito medo, né, do perfil dos pacientes complexos, com doenças associadas. Fui estudando, né, mas o conhecimento a gente sabe que às vezes no artigo científico, na diretriz é de um jeito, quando a gente vê na prática não é tão simples assim. E aí eu fui percebendo que existiam alguns pontos específicos que eu precisava garantir na minha avaliação para direcionar a minha prática, né, a minha prescrição de forma segura. Lá no Einstein, tudo é muito protocolado. Então, se você entra lá como fisioterapeuta, existem os protocolos estabelecidos da fisioterapia ortopédica, da fisioterapia respiratória, por perfil de paciente, enfim. Educação física era uma área nova e não tinha nada protocolado. Então, basicamente, eu tinha que criar. E aí, além, né, desse medo de lidar com pacientes complexos, sem referência interna, pouca gente que atuava na área da saúde também externamente fora do Einstein, eu vi uma necessidade de também ajudar meus colegas, porque quando eu entrei no hospital, conhecendo muitos médicos, eu recebia muita indicação de personal trainer. E era o perfil de personal que valorizava, né, e que valoriza até hoje, o conhecimento do profissional, do personal, porque já tinha alguma doença associada. E chegou um momento que eu não tinha agenda, né? Eu não tinha mais para quem, aonde encaixar na minha agenda, e eu que tentava encaminhar para os meus amigos. E os meus amigos não queriam pegar esses alunos. Eu falava, gente, mas é aluno que paga bem, né? Então, na época, eu tô falando 2009, pagava em torno de R$ 180 a hora. E aí, eu falava, mas como assim você não vai aceitar, né? E eles falavam, Carlinho, eu tenho medo, não sei o que fazer, não sei o que avaliar, tal, nananã. Eu falei, gente, eu preciso ajudar os profissionais também, né? Então, eu vi uma demanda muito grande da população, né? Então, cada vez mais conhecia pessoas que estavam envelhecendo, que estavam tendo doenças, cardíacas, hipertensão, diabetes, câncer, depressão, e que não estavam sendo acolhidas pelo profissional de educação física porque não tinha profissional capacitado. Eu falei, bem, atender todo mundo eu não consigo, mas vou minimamente ajudar outros profissionais de educação física que também querem ajudar as pessoas através do exercício. E aí veio a minha
minha missão, o meu propósito, que era de levar conhecimento para todos os profissionais, com tudo que eu estava estudando naquele momento, né, e que eu vinha adquirindo bagagem ao longo do tempo. E aí você deve estar pensando, ah, Carla, mas eu não atendo ninguém de grupos especiais, ou você passou por isso porque você estava dentro de um hospital, ou ainda bem que eu não atendo ninguém, né, com esses problemas. Mas o que que eu quero te dizer, gente? Que mesmo enfrentando, né, os grandes leões, né, porque eu peguei paciente bem complexo mesmo, tudo vale a pena. Porque a gente ver um resultado de um aluno que teve a vida transformada através do exercício, através da nossa prática, muda todo o contexto. E eu sempre falo que às vezes eu não vou levar a cura para uma pessoa, né? Tem muitas doenças que a gente não vai curar, mas eu vou mudar a qualidade de vida dela no processo. A gente lida com o idoso, eu não vou trazer um rejuvenescimento, mas eu vou melhorar a funcionalidade dele para ao longo da vida, para ele poder usufruir da vida da forma que ele sonhou, talvez com os netos, talvez com a família, talvez viajando, talvez sozinho, fazer um novo estudo, enfim. Isso quem pode fazer somos nós, como profissionais da saúde, como profissionais de educação física, que temos nas nossas mãos a caneta que prescreve não uma medicação. A gente prescreve um potencial de transformação da vida do aluno através do exercício. É algo que nenhuma medicação vai conseguir fazer, a gente faz com o exercício. Só que para eu garantir segurança na prescrição, eu preciso saber avaliar. E por que que é importante avaliar, gente? Primeiro, porque eu preciso de segurança. E quando eu falo em segurança, é para mim e também para o meu aluno. Então, eu preciso ter a segurança no direcionamento da prescrição para que o meu aluno faça o exercício com segurança de acordo com a condição clínica dele. Ter as ferramentas corretas levam segurança, saber a condição real do aluno leva segurança, mensurar a evolução do aluno leva segurança. A gente tem que saber se está dando certo ou não está dando certo a nossa prescrição, o que que eu preciso mudar frente a tudo isso. Então, é importante a gente entender que quando você tem conhecimento, você sabe quais indicadores utilizar e, consequentemente, ter segurança para avaliar e prescrever. E mesmo que você atue na área do desempenho, no perfil mais fitness, pessoal, se a gente não sabe, né, mensurar a evolução, eu tô dando um tiro no escuro. Tá dando certo? Será que realmente tá dando certo a minha prescrição? E falo para vocês, com tanta inteligência artificial hoje que tem no mercado, se a gente não souber agregar valor ao atendimento, facilmente a gente é substituído. E eu não quero que a gente seja substituído, porque o que a gente entrega como persona, vamos dizer assim, né, como uma pessoa, como um profissional, é muito diferente do que uma IA pode entregar somente num treino. Nós não somos somente prescritores de treinos, nós somos promotores de saúde. Então é importante a gente também ter esse reconhecimento, tá? Carla, mas o que que isso vai diferenciar de tudo que eu já aprendi de avaliação? Pessoal, existem N indicadores de avaliação e o que eu quero trazer para vocês é que eu preciso ter conhecimento para saber diferenciar o que que eu vou utilizar em determinado aluno que não vou utilizar no outro. Então, uma avaliação, por exemplo, de um idoso que veio, vou dar um exemplo de um aluno que eu estou atendendo hoje como personal. Ele é um aluno que eu já atendi numa reabilitação cardíaca, porque ele sofreu uma arritmia há um tempo atrás, ficou internado, fez ablação, enfim, e agora ele retornou comigo após um diagnóstico de câncer de fígado, teve que fazer um processo de cirurgia para retirada do fígado e agora está em tratamento quimioterápico, com 74 anos. Então, os objetivos são diferentes, funcionalidade diferente, passou mais de um mês internado, perdeu muito músculo. Meu objetivo principal no início era colocar ele em pé, mas eu também não podia esquecer do histórico cardíaco dele, então preciso avaliar o risco cardíaco dele naquele momento. Não vai ser a mesma avaliação que eu aplicaria para um outro perfil de paciente, por exemplo, de 20 e poucos anos, com pré-diabetes tipo 2, que quer emagrecer e controlar a glicemia. Então, olhem a diferença. É a mesma avaliação? Não. Não tem sentido eu aplicar a mesma avaliação. Ah, Carla, mas ambos são grupos especiais. Sim, mas as avaliações são diferentes. Assim como é diferente se eu pegar um perfil, sei lá, mais fitness, que quer a hipertrofia com um foco estético, lógico que vai querer um pouco de saúde, né? Tem uma pegada de saúde, mas entendam que o que avaliar, né? Não faz sentido eu, nesse meu aluno de 74 anos, fazer uma bioimpedância, não faz sentido. Então, entendam que a gente, com conhecimento, tem poder de transformar a avaliação e, consequentemente, a prescrição. Primeiro para segurança, depois para monitorar resultado e direcionando a rota sempre que possível.
que eu quero trazer de reflexão para vocês, né? Muita gente, e falo isso, muita gente, população, tem medo, né, de que algo aconteça durante a prática de exercício. Então, infelizmente, muitas notícias acabam assustando a população frente a situações como essas que eu estou trazendo aqui para vocês, do esquerdo que faleceu em campo, né, que é o zagueiro uruguaio que morreu com 27 anos de idade aqui em São Paulo em um jogo de futebol, assim como o que aconteceu a morte do Gabriel Ferreira, que morreu na academia com 18 anos de idade durante o treino, assim como aconteceu há pouco tempo também lá na maratona, eu não lembro direito qual foi a prova, se foi meia maratona, maratona lá no Rio Grande do Sul. Então, importante a gente entender, pessoal, que esse tipo de evento pode acontecer, mas calma, tá? O risco de morte durante a atividade física é muito raro. Carla, mas você veio falar que precisa estratificar o risco e falou que não preciso me assustar porque o risco é raro. O que eu quero trazer para vocês, pessoal? Quando direcionado de acordo com a característica, e isso que eu vou ensinar para vocês hoje, é importante a gente entender que se eu souber direcionar, o risco é muito baixo. Todo mundo aqui existe um risco de mortalidade e não só durante o exercício. Todo mundo aqui tem risco de mortalidade cardíaca, mesmo sendo considerado baixo risco. E existem algumas condições mais raras que nem exames detectam esse processo. O que eu quero trazer para você? Que um evento cardíaco durante o esforço, ele acontece, ó, em 1,5 milhões de horas de exercício físico vigoroso para homens, um para cada 36,5 milhões de horas de moderado vigoroso para mulheres, e usualmente relacionados a pessoas que já apresentam sinais e sintomas de doenças cardíacas. Lógico que esse risco é muito maior, e aqui, de acordo com a literatura do Colégio Americano de Medicina do Esporte, é 50 vezes maior em sedentários do que em pessoas ativas. E o Colégio Americano de Medicina do Esporte sugere que a gente aplique questionário para todos. Então, minimamente, eu tenho que fazer um rastreio básico de quem tem risco ou não para eu direcionar. Precisa de avaliação médica ou não? E essa é outra polêmica que cada vez mais eles vêm tentando colocar, né, os conselhos médicos, né, querendo ou tentando levantar a discussão de que toda pessoa vai precisar de avaliação médica. Não, gente, não precisa de avaliação médica. A gente nem tem médico para tudo isso. Então, o que a gente vai ter que entender é que nós somos profissionais de saúde e que eu faço um processo de rastreio para saber precisa passar em avaliação médica ou não, tá? E falo para vocês com tranquilidade e trago isso até com muito orgulho. Foi o meu artigo aqui de uma das partes do meu doutorado, que foi avaliar exatamente risco cardíaco em pacientes que são considerados muito graves, que são pacientes com angina refratária, que é uma doença refratária, né? Então, que mesmo sendo tratada, ela não ela não minimiza os sintomas. Então, aquela pessoa que tem dor no peito, tem angina em mínimos esforços, e o mínimo esforço, estou dizendo, tomar banho tem dor no peito como se fosse infarto, mesmo já tendo feito revascularização, mesmo tomando todas as medicações possíveis e imagináveis para aterosclerose, ainda sente dor do infarto ao mínimo esforço. E o que eu mostrei aqui, né, através do exercício físico da reabilitação, nesse artigo eu não mostrei a melhora, mas eu tenho isso dentro do meu doutorado. Mas eu mostrei que medindo troponina, que é o principal indicador, né, de exame de sangue que a gente faz quando uma pessoa está infartando, antes e pós exercício e até 2 horas depois, mesmo treinando no limiar de dor de angina, de dor no peito, não tem alteração de troponina. Ou seja, eu não gero isquemia cardíaca, eu não gero morte de células cardíacas através do exercício. E depois, no doutorado, eu provei que a longo prazo a gente ainda gera melhora em sistema, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês? Que mesmo em pacientes graves, se a gente souber trabalhar, a gente vai trazer benefício e de forma segura. Carla, mas isso é muito hipotético, pessoal. Aqui trouxe um dado para vocês desse ano, do começo do ano até, mais de 134 mil mortes aconteceram no início do ano por conta de doença cardíaca. E isso vai aumentar, né? A gente sabe que, pela Organização Mundial de Saúde, 500 milhões de pessoas vão desenvolver doenças até 2030 por conta de inatividade física. A doença cardíaca ainda é a principal causa de mortalidade. Deixa eu só aqui pegar minha canetinha, ó. No Brasil e no mundo, tá?
a gente tem um processo de envelhecimento populacional. Antigamente a gente tinha aqui uma pirâmide, hoje a gente tem quase que um cone, né? Então antes a gente tinha poucos idosos e muitas crianças. A gente tem menos crianças nascendo, as pessoas envelhecendo mais, vivendo mais. Carla, significa que envelhecer é sinônimo de adoecer? Não, significa que as pessoas estão envelhecendo, estão ficando mais tempo expostas a outros fatores de risco que favorecem o desenvolvimento de doenças. Então, é muito difícil um idoso chegar aos 90 anos sem nenhuma doença, é muito difícil não ter hipertensão. Não é que é impossível, tá? Então, eu sempre falo, não é normalizando a doença, mas é falando que o envelhecimento favorece o desenvolvimento de muitas doenças. Mas não é só envelhecimento. Olha esse dado aqui para vocês entenderem que em apenas 9 anos, o número de infartos em pessoas com menos de 40 anos cresceu em 59% no Brasil. Não sei a idade de vocês, coloquem aqui no chat, mas já abro para vocês a minha. Eu tenho 36 anos e eu posso estar aqui nesse risco de mortalidade cardíaca de ter um infarto precoce antes dos 40 anos. E isso representou um crescimento de 59%. O que eu quero trazer para vocês? Que a gente tem populações diferentes, necessidades diferentes, não existe guideline, diretriz para pessoa, existe para doença, existe diretriz de exercício físico para pessoas com diabetes, existe diretriz de exercício físico para cardiopatas, para hipertensos, para pessoas com fibromialgia, não existe para Carla. Não existe para Dona Maria, não existe para o José, que tem 41 anos, está com sobrepeso, com inatividade física, trabalha 10 horas por dia, está estressado. Não existe, né? Para Dona Maria, que tem diabetes, hipertensão, fibromialgia, doenças associadas. Então, o que eu quero trazer para vocês? Cara, você está falando para parar de estudar diretriz? Não, pelo amor de Deus. Eu estou querendo trazer para vocês de forma integrada o que a gente tem como base científica e que funciona na prática, tá? Nós atendemos pessoas e não doenças. Combinado? Então, ó, por que é importante estratificar o risco? Para reduzir eventos adversos durante a prática de exercício físico, para direcionar as nossas condutas de forma segura e individualizada. Carla, mas eu atendo em grupo. Beleza, mas a gente consegue otimizar, trazendo segurança para um grupo também, dando opções, né? De, olha, se você está mais cansado, como que eu mensuro o cansaço? Vamos fazer o teste da fala, gente? Cantem comigo uma música. Então, assim, a gente consegue, mesmo em aulas coletivas, fazer ajuste de carga de forma individualizada. Isso é muito importante. Referenciar pacientes que necessitam de avaliação cardiológica. Então, quando eu identifico um paciente de alto risco que vai precisar de avaliação, quem vai falar para ele que precisa? Bem, se você não fizer uma estratificação, ele não vai saber e não vai fazer, e aí ele vai ter risco de ter um evento. Então, é importante a gente entender que nós somos os profissionais de saúde que mais temos contato com o paciente, com o cliente, com o aluno no dia a dia. Então, nós vamos ser os responsáveis em falar, ó, perfil de risco precisa avaliar com o médico. Carla, mas significa que eu vou, entre aspas, né, desejar que tenha alto risco? Não, galera. Na verdade, toda vez que eu falo para um paciente, ó, precisa fazer um exame, não é querendo assustá-lo, né, ou torcer para que realmente ele tenha um alto risco e falar, acertei. Não, é para garantir a segurança. Eu falo, eu espero que volte com tudo zerado, mas, de acordo aqui com algumas questões apontadas, é importante passar em avaliação. Carla, é teste ergométrico? Pessoal, desculpa a voz, tá? É teste ergométrico? Gente, o teste ergométrico máximo, né, o teste máximo de esforço, ele é recomendado para pessoas que apresentam risco cardíaco aumentado ou que querem incrementar a atividade física de moderada para vigorosa. Então, assim, se a gente depender de SUS, não é um exame que é aprovado para todo mundo, é um exame caro. Então, não é todo mundo que vai fazer teste ergométrico. É um teste que eu vou colocar a pessoa em esforço máximo, é o máximo preconizado para aquela faixa etária e para aquela condição clínica. Para quem que eu vou pedir? Ou para uma pessoa que apresenta alto risco cardíaco e que realmente eu preciso entender se ele tem um potencial de descompensação frente a um esforço máximo, ou aquela pessoa que está fazendo atividade física moderada, que a gente considera que é um parâmetro seguro para treinamento, mas se eu quero incrementar para uma atividade física vigorosa, aí eu preciso fazer uma avaliação mais minuciosa. Por quê? No vigoroso, o meu corpo pode responder diferente, colocar o paciente em risco, tá?
Então, é recomendado para atletas de alto rendimento e não é necessário para pessoas que são consideradas de baixo risco. Beleza, entendido, mas como eu sei se o meu aluno é identificado como baixo risco? Gente, eu vou trazer aqui para vocês algumas formas de mensurar e eu estou trazendo aqui com base na literatura, tá? E aí eu vou contar para vocês o como eu utilizo na minha prática clínica, tanto como personal quanto lá no hospital. Esse questionário aqui, eu acho que todos vocês já ouviram falar, conhecem, talvez a academia que vocês trabalham já aplica, que é o Parquet, tá? Que é o questionário de prontidão para atividade física. E aí, são 7 perguntas simples de responder. O paciente vai falar sim ou não. Não precisa ser acompanhado do profissional para responder. Tem muita academia que manda dentro do aplicativo. Tem personal ou profissional que aqui presta consultoria online que já manda antes de começar. Então, assim, se o cliente, né, o aluno potencial respondeu alguma pergunta assim, ele tem indicação em passar em avaliação médica, tá? É uma forma reconhecida pelo nosso conselho que garante segurança, porque caso o paciente tenha respondido sim, você tem que orientar que ele vá procurar uma avaliação médica. Não é necessário que ele tenha que fazer, mas é como se ele estivesse ciente que ele tem indicação para fazer uma avaliação. Tá? Então, perguntas como: algum médico já disse que você possui problema no coração e só deveria realizar atividade física supervisionada por profissionais de saúde? Você sente dores no peito quando pratica atividade física? No último mês, sentiu dores no peito quando praticou atividade física? Você apresenta desequilíbrio, tontura ou perda de consciência? Possui algum problema ósseo ou articular que poderia ser piorado pela atividade física? Toma medicamento para pressão arterial ou problema do coração? Sabe de alguma razão pela qual não deveria praticar atividade física? Então, entendam que basicamente é um rastreio de sinais e sintomas que são considerados de risco: dor no peito, tontura, vertigem. Então, dor no peito, angina, pode ser sinal de obstrução de placa de ateroma. Mesmo tontura, pode ser sinal de obstrução que está impedindo, né, circulação cerebral, pode ser uma desautonomia, né, então um problema do sistema nervoso autonômico, ou se ele já está tratando algo, tá? Então, quem já está em tratamento tem que passar em avaliação médica todo ano, né? Então, se o cara é hipertenso, se o cara é cardiopata, é obrigatório anualmente ir ao médico, tá? Então, basicamente, o Parquet, ele é um rastreio de: tem algum sinal ou sintoma muito mais grave, ou já faz tratamento para doença cardíaca, e aí precisa passar em avaliação, tá? Então, respondeu sim em uma dessas perguntas, tem indicação de fazer uma avaliação médica. Outra forma da gente estratificar o risco é avaliando fatores de risco. E quais são os principais fatores de risco para as doenças cardíacas? Quando a gente pensa em doenças cardíacas, pessoal, a gente tem as mais comuns e as doenças mais raras. Falo para vocês com tranquilidade que as doenças mais raras, às vezes nem alguns exames vão detectar. Então, o caso, por exemplo, lá que eu citei no início para vocês do esquerdo, que deu um grande rebuliço na mídia, conversando com alguns médicos, eles mesmos falaram, às vezes, alguns exames, mesmo teste ergométrico, não vão detectar alguns tipos de arritmia que são mais graves e que não vão ser apresentados em toda a condição de esforço. Então, não é um 100% de certeza, tá? Mas a gente tem que saber que as principais causas de mortalidade, elas estão relacionadas às doenças que a gente fala de origem aterosclerótica. O que é doenças de origem aterosclerótica? Eu vou pedir 2 segundos de calma para vocês, que eu vou voltar nesse slide, tá? Mas mostrar que doenças de origem aterosclerótica são doenças que estão relacionadas à formação desta placa de ateroma, tá? E falo para vocês, se eu viver até os 80 anos, eu vou ter placa de ateroma. A grande questão é o quanto de placa de ateroma eu vou ter. Por quê, pessoal? A placa de ateroma, ela se forma num processo de exposição a fatores de risco que lesionam a parede do endotélio, que é essa parede da artéria em contato com o sangue. E quando forma uma lesão, aqui eu posso considerar, tá? Fatores de risco: cigarro, estresse, variação hormonal, substâncias inflamatórias presentes em células gordurosas, álcool, drogas, diabetes, e eu vou explicar o porquê, dislipidemia, eu vou explicar o porquê,
ou mesmo fatores genéticos que alteram a sensibilidade dessa parede interna. O que acaba acontecendo? Quando eu tenho, né, 80 anos, são 80 anos, eu não sou uma monja tibetana que não tive nada de estresse em 80 anos e que eu não tenho circulação de colesterol no sangue. Então, em 80 anos, eu vou ter placa de ateroma. A grande questão é se a minha placa de ateroma ela vai ser assim, que vai aumentar talvez um pouco a minha pressão, ou ela vai ser assim a ponto de eu infartar, tá? Então, o que eu quero? E por isso que quando a gente fala aqui idade é um fator de risco. Quanto mais velha a pessoa, maior é o risco. E a gente considera idade como risco para homens acima de 45 anos e para mulheres acima de 55. Carla, por que que mulheres têm 10 anos aí de diferença em questão de fatores de risco? Porque a gente tem a produção de um hormônio que, opa, estrogênio, que se chama estrogênio, que ele é um hormônio que a gente considera cardioprotetor. Por que cardioprotetor? Porque a gordura que gera inflamação e que está associada a todas as outras doenças crônicas, como câncer, como diabetes, como doença cardíaca, é a gordura que está na região do abdômen. E o estrogênio, ele tem um potencial de fazer o que nós chamamos de lipólise abdominal, ou seja, quebra da gordura do abdômen, e lipogênese, na região periférica das pernas. Então, uma mulher que tem estrogênio regulado, ela tende a ter menos gordura na região abdominal e mais gordura na região periférica. É o corpo violão, vamos dizer assim. Quem que vai ter e nesse sentido, se eu tenho menos gordura no abdômen, eu tenho menos risco cardíaco, porque a gordura que interfere na produção de colesterol, e eu vou mostrar para vocês o porquê, ela é a gordura que está acumulada na região abdominal. Então, quanto mais quebra de gordura no abdômen, menor é o risco. E por isso que as mulheres em fase fértil, e aqui é uma média de idade da menopausa no Brasil, é considerada 55 anos. Quem a gente abre, vamos dizer assim, um parênteses de atenção nesse sentido? Mulheres que têm um histórico de síndrome do ovário policístico, que são mulheres que já têm uma alteração na produção de estrogênio, que já têm uma facilidade para ganho de peso e que já têm um processo de resistência à insulina e, consequentemente, vai alterar toda essa questão de cardioproteção que o estrogênio proporciona, tá? Então, quando eu trago para vocês idade, é exatamente porque eu tenho uma idade de menos exposição a fatores que predispõem à formação da placa de ateroma. Aqui, nessa ilustração, eu ilustrei exatamente esse fator de risco, ó, da quarta década de vida, ter uma obstrução significativa a ponto de infartar. Quando eu falo aqui em infarto, gente, entendam que o infarto agudo do miocárdio, né, ele pode ter e não só do coração, tá, do miocárdio. O infarto ele pode acontecer em outros locais, mas aqui a gente está trazendo de artéria coronária. Ele pode ser isquêmico. O que seria o isquêmico? Diminuir o espaço de passagem de sangue e algumas das células que precisam do sangue dessa artéria, elas morrem, sofrem uma isquemia, falta de irrigação sanguínea, falta de oxigênio e morrem, tá? E aí a gente tem o infarto hemorrágico, que é por conta dessa obstrução, a pressão arterial subiu acentuadamente e essa artéria não suportou e rompeu, gerou uma hemorragia. E aí significa que todas as células a partir dessa artéria não vão receber mais sangue e oxigênio, consequentemente vão morrer. Lógico que, pela própria forma que eu expliquei, vocês observaram que o hemorrágico tem um risco maior, uma perda funcional maior do que o isquêmico. A grande questão é que o isquêmico ele pode evoluir para um hemorrágico se não for atendido e se não for socorrido, tá bom? Então, o processo de isquemia começa com uma dorzinha no peito, algumas pessoas sentem náusea, dor de estômago, mal-estar, então, por isso a necessidade de saber também o que fazer nos próximos passos. O que eu quero trazer para vocês? Como eu estava referindo, a gente tem um processo inflamatório que acontece nesse endotélio, uma lesão, né? Então, estão vendo aqui uma lesãozinha. Nesse sentido, o colesterol, ele migra para dentro da parede do endotélio, e aí já vou aproveitar para explicar para vocês. A gente tem dois tipos de colesterol.
Na verdade, a gente tem mais tipos, mas os principais ligados à aterosclerose. A gente tem o LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, que é considerado colesterol ruim. E a gente tem o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, High Density Lipoprotein, tá? Então, é considerado colesterol bom. LDL é ruim, mas ele não é só ruim, tá, gente? O LDL, ele é ruim porque ele entope as artérias. É ele o responsável nesse processo de aterosclerose. Mas ele tem papel importante na produção de hormônios. Então, o que eu quero dizer? Ele é ruim quando ele está em excesso. O LDL, ele circula pelo nosso corpo todo. A grande questão é que ele não sabe voltar para o fígado, onde ele é metabolizado. E por isso que o HDL é conhecido como colesterol bom, porque ele faz o transporte inverso. Ele pega o LDL que está perdido ali e leva de volta para o fígado para ser metabolizado. Ou seja, quanto mais colesterol bom eu tenho, menos ruim vai ficar sobrando fora do lugar nas artérias, tá? Aí quando eu tenho um processo de lesão, esse LDL ele entra aqui dentro do endotélio, mas ele não consegue sair, fica preso. E aí a gente tem os macrófagos, que são células que estão no nosso sistema para defender o corpo, que também migram para dentro do endotélio, fagocitam o LDL, então como se acoplassem a ele o LDL para levar para fora. Só que também não saem. E aí eles vão formando essas células branquinhas, são o que nós chamamos de células espumosas. Ao longo do tempo, essas células espumosas, elas vão se solidificando e formando essa placa aqui que a gente chama de ateroma, tá? Então, entendam que é um processo inflamatório, crônico, né, com a melhor das intenções, vamos dizer assim, que o corpo tenta fazer, mas acaba dando ruim. Ao longo do tempo, quanto mais colesterol entra, maior é a obstrução, vai diminuindo a luz do vaso. Como consequência, o corpo, para tentar garantir fornecimento de energia, de sangue, vai aumentar a pressão arterial. Tem o risco de obstruir por completo ou o risco de romper, como eu disse para vocês, tá? Então, por isso que quando a gente fala histórico familiar de doença cardiovascular precoce, é um ponto de atenção. Por quê? A alteração de colesterol, que a gente chama de dislipidemia, ela pode vir ou derivada de alterações de hábitos de vida de forma significativa, principalmente relacionados à alimentação, ou, na maior parte das vezes, histórico familiar. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu tenho um histórico familiar de doença cardiovascular precoce. O meu avô faleceu com 50 anos de idade por infarto na cadeira do médico. Sentiu dor, foi para o médico e não sobreviveu à avaliação do médico, tá? Todos os irmãos dele, se estão vivos, já infartaram e os outros, italiano naquela época tinha muito filho, né, gente? Ou já morreram por infarto. Então, é uma atenção não só para mim, mas para toda a família de fazer exames periódicos regulares, cuidar da alimentação. Tive o caso, acho que mais jovem de infarto na reabilitação, que eu, Carla, atendi, pode ter outros, tá? Mas que passou pela minha mão, de um jovem de 33 anos que infartou durante uma corrida, treinando no condomínio, tá? E aí ele chegou, né, fez os exames, sentiu dores, ligou para a esposa, me leva no pronto-socorro, foi para o pronto-socorro, estava infartando, passou por procedimento, enfim. Só que se vocês olhassem o cara, vocês jamais iam falar que ele ia infartar. Cara, 33 anos, corria regularmente, fazia crossfit, corpo fitness, baixo percentual de gordura, bonitão, infartou. Quando ele internou, o colesterol dele estava 890. Carla, 890. Tudo isso. E da onde tive esse colesterol alterado? Provavelmente fator genético, tá? Antigamente não se fazia exame de sangue em crianças. Homem não tem o costume de ir em médico anualmente, nunca tinha feito exame de sangue, nunca tinha visto que tinha um colesterol tão alterado como esse, até infartar. Com 33 anos, com shape, vamos dizer assim, cuidando da alimentação, baixo percentual de gordura, fazendo exercício regularmente, mas tem um colesterol alterado por conta de genética. Então, fator genético é importante, tá? Tabagismo, nem preciso dizer que é fator de risco, porque inflama a artéria e gera abertura para o colesterol entrar.
Sedentarismo, também nem preciso questionar. Hipertensão, gente, pressão alta, risco de romper essas artérias. Ainda mostrei para vocês uma artéria mais grossa, mas a gente tem artérias de menor calibre, o risco acaba sendo maior. Glicemia de jejum alterada, e eu vou conversar com vocês o porquê. E obesidade abdominal. Então, se a gente avaliar esses fatores de risco, a gente considera necessidade de avaliação quando tem pelo menos 2 fatores de risco, tá? Então, 2 ou mais necessidades de avaliação. E aqui o que eu estou falando para vocês é de acordo com o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Por quê? E agora eu quero que vocês entendam o porquê que diabetes, né, ou glicemia de jejum alterada é risco, o porquê que dislipidemia é risco e por que que obesidade abdominal é risco. Gente, tudo começa na gordura, né? Então, como eu falei para vocês, a dislipidemia pode vir sim de um fator genético. Então, tem colesterol alterado, dislipidemia, fator genético pode ser a causa, mas grande parte das vezes as pessoas começam alterações cardiometabólicas com percentual de gordura alterado, principalmente na região abdominal. E por isso que a gente mede muito circunferência de cintura. Se vocês falarem para mim assim, Carla, eu tenho uma única opção, né? Peso, né? IMC ou circunferência de cintura? Minha opção sempre vai ser circunferência de cintura, tá? Então, quando o olhar é para a saúde, a circunferência de cintura é o que mais importa, porque se eu acumulo gordura nessa região, é onde eu faço processo inflamatório para tudo isso acontecer. Para homens, a gente considera risco 102 centímetros e para mulheres, 88 centímetros, tá? Então, homens e mulheres. E o que que acontece quando a gente tem um alto percentual de gordura? Galera, resistência à insulina começa nesse processo. O que que é resistência à insulina? E quem aqui já viu alguma aula minha sabe que eu adoro dar esse exemplo. Eu acho que ele é muito fácil, muito medular da gente gravar, mas é basicamente assim. Aqui eu vou desenhar uma célula, aqui é um vaso sanguíneo, aqui a gente tem, ó, os receptores de insulina e a gente tem o glúteo aqui dentro. O que que acontece, pessoal? A insulina, ela não entra dentro da célula, tá? Quando a gente tem glicose aqui que precisa entrar na célula, a insulina, ela se conecta no receptor da célula, tem uma cascata de sinalização para o glúteo migra para a membrana, abre a portinha da célula e essa glicose entra. Exemplo que eu gosto de dar para vocês nunca esquecerem disso. Entendam que a glicose é o glúten. Imaginem que hoje, à noite, eu não vou fazer janta. Ah, vou falar para o meu marido, vamos pedir uma pizza. E a glicose é a pizza. Eu moro num apartamento. Quando a pizza chegar, o porteiro do prédio, que é a insulina, vai me interfonar, eu sou o glúten, para que eu desça e busque a pizza. O que que acaba acontecendo? Quando a gente tem muita gordura que produz substâncias inflamatórias, que nós chamamos de citocinas, essas citocinas, elas, desculpa, gente, cortam o fio do interfone. Então a pizza chegou, o porteiro tá interfonando, mas o meu interfone não tá tocando. Vai passar 2 horas, eu vou falar, opa, alguma coisa aqui aconteceu. A pizza ainda não chegou. Vou ligar de novo e falar, meu amigo, cadê a minha pizza? O que que acontece? Mais pizza é enviada, glicemia sobe. Resolve o problema, subir a glicemia? Não, porque a glicose continua sem entrar. Aí eu vou achar que o problema é o porteiro, vou contratar mais porteiros. Eu aumento a produção de insulina, que também não resolve o problema. E aqui, assim, eu não vou entrar no mérito, mas só para vocês entenderem que a longo prazo, calma aí que eu vou até passar aqui para o outro slide, ó. A longo prazo, essa insulina que tem esse pico, ela não consegue mais sustentar a produção. Então, o pâncreas, isso é um pâncreas, que produz a insulina, ele não aguenta trabalhar nessa velocidade. E aí, as células que produzem a insulina, que são as células beta-pancreáticas, elas começam a morrer. E aí, quando elas entram aqui nesse processo, é quando tem o diagnóstico de diabetes tipo 2. E aí ele se torna irreversível, tá? Mas antes de entrar nesse detalhe, o que que eu quero trazer para vocês? Graças à resistência à insulina, a gente acaba tendo
uma necessidade de fornecimento de energia aumentada. Lembra que eu falei? A gente precisa de mais glicose porque o corpo entende que está faltando energia. E quem é o responsável em metabolizar a gordura e transformar isso em glicose é o fígado. Então eu preciso quebrar a gordura que está lá no meu estoque, levo para a corrente sanguínea como ácido graxo livre, levo esse ácido graxo livre para dentro do fígado para ser metabolizado e virar glicose. Só que essa resistência à insulina, como eu disse para vocês, faz com que eu aumente a produção de insulina, que é o que a gente chama de hiperinsulinemia, que também afeta metabolismo hepático. Não quero que vocês decorem todo esse processo químico que acontece aqui dentro do fígado. O que eu quero que vocês entendam? Que o fato de ter mais gordura, de gerar resistência à insulina, faz com que o metabolismo do fígado de gordura seja alterado, e que, consequentemente, eu produzo mais triglicérides e que eu também vou alterar a produção de colesterol, tá? Opa! Então, eu vou ter alteração de colesterol. Além disso, eu começo um processo de gordura no fígado, que é o que a gente chama de esteatose hepática, tá? Então, importante a gente entender que uma alteração metabólica começou aqui. Carla, você disse que glicemia em jejum também é risco. Por que que glicemia em jejum também é risco? Porque, pessoal, como eu disse para vocês, gordura, glicemia alterada, resistência à insulina alterada, o corpo começa a aumentar a produção de glicose. Geralmente, o que aumenta primeiro é essa glicemia pós-prandial, mas já falo para vocês, são poucos os médicos que vão pedir um exame específico para acompanhar esse pós-prandial, que é o pós-refeição, tá? Quem aqui já engravidou, já teve que fazer esse exame, que agora é obrigatório no pré-natal, que é o teste de tolerância oral à glicose, que é quando a gente colhe sangue, toma um líquido doce, daqui 1 hora mede de novo, daqui 2 horas mede de novo. Isso calcula a resistência à insulina. Via de regra, em check-ups mais generalistas, todo mundo aqui vai fazer glicemia em jejum. Ela é a que demora mais para alterar, mas quando ela altera é porque já tá ruim o negócio, vamos dizer assim. Então, é quando tem o diagnóstico do diabetes tipo 2. Por que que a glicemia alterada é considerada fator de risco? Gente, porque a glicemia alterada, ela gera uma alteração da hemoglobina glicada, que é outro indicador que a gente mede no exame de sangue, quando entendam que a hemoglobina é a molécula importante em transportar oxigênio. Só que ela sofre um processo, quanto mais glicose eu tenho, maior é o potencial que a gente chama de glicação, tá? O que é glicação? É quando a gente tem uma molécula de glicose que gruda na hemoglobina. Então, vai alterando a conformação. E a análise da hemoglobina glicada, ela revela a média. Eu vou por aqui. A média dos últimos 3 a 4 meses de glicemia. Por quê? Uma molécula de hemoglobina, ela vive de 3 a 4 meses. E aí, tem vários estudos que embasaram esse processo do percentual. O quantos por cento de glicose tem grudado nessa molécula, e aí revela essa média. O que acaba acontecendo? Quanto mais glicose grudada na hemoglobina, isso significa que esse sangue ele ficou mais viscoso. Ou seja, ele tem um risco maior de evento cardíaco. Imaginem que eu tenho um copo de água e que eu tenho um copo de milkshake de ovo maltine aqui. Se eu botar um canudinho na água e o mesmo canudinho no copo de milkshake, ó, o da água eu sugo com facilidade. O de milkshake eu vou ter que colocar força. Então, sangue de uma hemoglobina glicada alterada, ele fica viscoso. Viscosidade. Sangue viscoso, eu preciso de uma pressão arterial maior para esse sangue circular. Se eu preciso de uma pressão arterial maior, maior risco dessa artéria romper. Além disso, o atrito entre o sangue e a parede do endotélio é maior. Lembra que eu falei para vocês que diabetes era um fator de risco para lesão na parede do endotélio? Por quê? Maior atrito, tá? Então, é importante a gente entender. Nesse sentido, pensando nesses fatores de risco apresentados para vocês, o
que eu quero que vocês entendam? Quem é jovem, assintomático e tem até um fator de risco, a gente considera como baixo risco. Risco moderado é que tem 2 ou mais fatores de risco, mas não tem sintomas. E alto risco são aqueles que apresentam sintomas cardiovasculares, pulmonares ou metabólicos conhecidos, tá? Então, importante a gente entender esse processo. E nesse sentido, galera, trouxe aqui para vocês a tabela e tá exatamente igual, né? Eu peguei aqui do Colégio Americano de Medicina do Esporte, só para vocês enxergarem essa importância de reconhecer, né? Saber se o paciente é sintomático ou assintomático. Vamos supor, assintomático, ele não conhece doença cardiovascular, metabólica ou doença renal, ou ele conhece? Não, ele não conhece ter nada. Aí, se ele não conhece, não tem sintomas, eu não preciso de avaliação médica. Qual é a recomendação? Pode continuar progredindo do treino moderado, ou atividade vigorosa, tá? Se ele já faz atividade física regular. Agora não, ele não fazia nenhuma atividade física regular. Se ele não tem sintomas, não conhece doença, não precisa de avaliação médica para fazer exercícios leves a moderados. Agora, se ele for fazer exercício intenso, precisa de avaliação médica. Vamos agora supor paciente assintomático que conhece doença cardiovascular, ou renal, ou metabólica, como diabetes, não precisa de avaliação médica se ele for fazer atividade moderada. Se ele for fazer atividade vigorosa, precisa de avaliação médica, mesmo que ele fizesse atividade física antes, tá? E refazer a cada 12 meses, pelo menos. Agora, se ele nunca fez atividade física regular, não tem sintomas, mas já tem um diagnóstico de doença cardíaca ou metabólica, precisa passar em avaliação médica. Se ele tem sintomas, independente se ele conhece no canal, tem que passar em avaliação médica. Tem que passar em avaliação médica. Combinado? Sintomático, tem que passar em avaliação. Assintomático, que faz exercício e não conhece doença cardíaca, não precisa, se for fazer se já fazia atividade física e pode fazer atividade física moderada vigorosa. Assintomático, não conhece doença, mas nunca fez, não precisa de avaliação física se for fazer leve a moderado. Agora quer correr a maratona de São Paulo e melhorar o rendimento, precisa de avaliação. Assintomático, conhece doença cardíaca, metabólica ou cardiovascular, já fazia exercício antes, não precisa de avaliação médica se vai fazer moderado, precisa de avaliação médica se vai fazer vigoroso. Agora, se é assintomático, mas tem doença pré-existente, precisa de avaliação médica, se não fazia atividade física antes. Combinado? Então, aqui já dei para vocês, ó, 3 opções de estratificação de risco. Primeiro, parquet. Segundo, analisar o quê? Fatores de risco pré-existentes. Terceira forma, essa tabelinha do Colégio Americano. E vou mostrar para vocês a última forma aqui de avaliação, que eu adoro, e é uma das formas que eu utilizo lá no Einstein, é uma das formas que eu utilizo em consultoria online, que é um score que foi derivado de um estudo chamado Framingham Heart Study, que é um estudo de corte iniciado em 1948 nos Estados Unidos, que ele estima o risco do evento cardiovascular em 10 anos. Ele vai considerar fatores de risco como idade, colesterol, pressão arterial, uso de antihipertensivo, tabagismo e diabetes. Pessoal, existe, né? Se vocês derem aí depois um Google, existe pelo próprio site do Framingham Heart Study, vocês conseguem ir preenchendo lá e ele calcula o score para vocês. Mas é bem simples, eu falo que é intuitivo a gente fazer o cálculo do score de Framingham. Qual que é o ponto negativo do score de Framingham? Preciso ter exame laboratorial. E é um dos pontos que eu acho que é um grande diferencial. Para quem vai trabalhar com grupos especiais, galera, é importante a gente saber olhar exame de sangue, tá? Agora, Carla, não quero trabalhar com grupos especiais, eu quero só estratificar risco do meu aluno fitness. Se você tem acesso ao exame laboratorial do aluno, é muito mais fácil e eu acho que é muito mais preciso do que os outros. Caso contrário, pode utilizar os outros modelos aqui que eu trouxe para vocês.
Falando de Framingham, ele vai dividir por sexo, homens e mulheres, por questões hormonais, a gente já entendeu que existe uma diferença. E aí, conforme, ó, idade, aqui eu vou dar o exemplo, sei lá, do meu esposo, tá? Meu esposo, ele tem 40 anos, um ponto. Aí aqui, colesterol LDL, o exame de sangue dele tá entre 100 e 129. Colesterol HDL, tá 48 aqui, ó, 45 a 49. Pressão arterial dele, ó, o último exame dele, a sistólica estava 130 e a diastólica estava menos de 80, ó, 1. E aí, diabetes, não tem diabetes, não fuma. E eu vou somar. 1,000, 2 pontos. E aí eu vou vir aqui, ó, total de pontos, 2 pontos. Qual que é o risco dele? 4%, tá bom? Isso a gente considera risco baixo. Se for mulher, vou pegar o meu exame aqui. Calma aí que depois eu mostro para vocês a tabelinha. Fiquem tranquilos que vocês vão poder dar print, tá? Mulheres, aí eu vou pegar o meu exemplo que eu tô com um exame mais na cabeça. Ai, eu tenho de 35 a 39 anos, menos 4 pontos. Estou melhor que meu marido. LDL colesterol tá aqui entre 100 e 129. Meu HDL tá um arraso, galera. Tá 56, ó, 0 pontos. Minha pressão tá top, top, top. Minha pressão, na verdade, é baixa, gente. É 100 por 60, mais ou menos. Então, ó, menos 3 pontos. Não tenho diabetes e não fumo. Menos 4, menos 3 é menos 7. Minha pontuação deu menos 7. Nossa, arrasei. Acho que do coração talvez eu não morra. 1%. Então, o que que a gente vai fazer? Depois de somar, a gente vem aqui. Baixo risco, menos de 10%, moderado de 10 a 20, alto risco acima de 20%. Quais são as condutas sugeridas de acordo com o score de Framingham? Baixo risco, liberação para exercício físico com orientação. Moderado, iniciar com baixa intensidade e acompanhamento. Alto risco, precisa de avaliação médica, tá? Quais são as limitações do score de Framingham? Ele vai subestimar risco em jovens com histórico familiar, porque ele não vai considerar histórico familiar. Pouco preciso em populações não americanas e europeias, né? Então, se talvez a gente for para a Ásia, esse estudo não tenha representatividade populacional e avalia risco a longo prazo e não necessariamente risco imediato, tá? Mesmo que seja a longo prazo, eu gosto bastante, gente, de até para conscientizar um aluno de prevenção. Então, quem faz consulta de educação física ou em consultório ou em centros, como a gente faz lá no Einstein, o score de Framingham ele traz um valor muito importante de consciência. Por enquanto você é risco moderado, meu amigo, mas se continuar desse jeito, vai piorar, tá? Então ajuda muito a palpar essa consciência, a trazer para a realidade. Mas eu não descarto uma avaliação como essa, que na verdade basta eu ter esta colinha na minha ficha, que eu consigo já identificar se o paciente precisa ou não de avaliação médica, tá? Então, como que eu agrego valor? Avalio o risco a longo prazo. Estou falando aqui, Carla, tá? Vocês podem utilizar qualquer uma dessas ferramentas que eu trouxe para vocês. Mas, precisa ou não precisa de médico? Vou na tabelinha. Mas eu quero trazer consciência, avaliar risco. Aí eu uso o Framingham, tá bom? Então, eu, Carla, faço assim. No Einstein, a gente utiliza esse modelo. Algumas academias utilizam só o parquet, tá? Teste ergométrico máximo, se tiver em mãos, top, sensacional. O negócio faz pipoca, café, massagem, arrasou. Beleza? Gente, mas o que que eu quero trazer para vocês aqui, ó? Importante sempre a gente entender o que olhar, né? A gente falou nesses dias sobre controle de carga de treinamento, sobre gasto calórico, estratificação de risco cardíaco. Olhar o paciente, o aluno como um todo, né? É importante para a gente ter segurança, saber como prescrever exercício físico de forma segura. Isso vai gerar valor para o seu atendimento, segurança para o seu aluno, resultado e também reconhecimento como bom profissional. Eu sempre falo que a gente precisa saber o nosso potencial. Muita gente fala, em educação física, fala mal da área. Galera,
quem fala mal da área não tem consciência do nosso potencial de transformação. Ah, Carla, mas eu não sou bem remunerado. O que que você está fazendo de valor, de entrega de valor diferente para ser mais valorizado, tá? Então, eu sempre acho que é importante a gente ter esse nível de consciência. O que que eu consigo agregar de valor diferente? O que que eu estou entregando para o meu aluno diferente? O que que eu conheço sobre a situação real dele para conseguir mais valorização? Então, muitos de vocês me mandam perguntas lá no meu Instagram e já aviso, hoje eu vou abrir caixinha de perguntas para vocês mandarem lá, eu respondo todas para vocês, sobre condição clínica de aluno, dos pais, dos familiares, mas me diz, gente, quanto que vale o serviço de um profissional que tem segurança para direcionar a prescrição do seu pai ou da sua mãe, do seu familiar? Vocês entendem que vai muito além do que ser bem reconhecido financeiramente? Muito além de faturamento? A gente leva vida aos anos dessas pessoas. Só que para isso, eu preciso ter segurança, eu preciso saber o que eu estou fazendo, eu tenho que entregar um diferencial, eu tenho que me considerar como um profissional de educação física qualificado. E isso não tem preço, isso tem valor. E falo para vocês, galera, o que a gente viu essa semana foi um olhar na fechadura de tudo que pode acontecer na carreira de um profissional de educação física. Existe muita coisa por trás desse processo. E eu vou pedir para vocês, né, mais uns minutinhos para vocês entenderem uma oportunidade muito boa que a gente quer trazer para vocês. E aqui eu vou representar o Instituto Adapta, que fez essa Semana do Profissional de Educação Física em parceria com o CREF de forma sensacional e que quer oferecer algo diferente para você que quer dar um próximo passo, para você que quer se sentir valorizado, reconhecido, com mais conhecimento, qualificação para agregar valor no seu atendimento, independente se for na academia, como personal, dentro de um hospital, em uma empresa, né? Então, hoje com NR1, tanta coisa boa que a gente pode causar na saúde mental da população e se empoderar do papel de profissional de educação física real, que causa transformação. E por isso que eu quero apresentar para vocês os cursos de pós-graduação da área da educação física que o Instituto Adapta oferece. O Instituto Adapta, ele tem diversos cursos na área da saúde, que vai de cursos médicos, profissionais de educação física, fisioterapia, entre outras áreas, mas hoje eu quero mostrar para vocês os cursos da educação física. E óbvio, vou começar com o curso que eu faço parte, lidero, e na verdade o curso inteiro é gravado por mim, que é o curso EAD de prescrição de exercício físico para grupos especiais, em que vocês já me conheceram, né? Então, sou eu que vou ser a mentora, eu que gravei todas as aulas, e vou abordar com vocês as principais doenças e grupos especiais para vocês da avaliação à prescrição a terem condições de conseguir avaliar de forma correta, direcionar o raciocínio e prescrever para idosos, cardiopatas, hipertensos, pessoas com diabetes, câncer, hipertensão, fibromialgia, COVID, AVC, HIV, ansiedade e depressão, análise de exames, medicina do estilo de vida, ensino vocês sobre entrevista motivacional, como trabalhar em clínicas de prevenção primária, como a atenção na atividade física e prevenção. Tem um módulo de metodologia científica, e aqui eu já abro um parênteses, todos os cursos da Adapta têm um módulo de metodologia científica, mas não tem obrigatoriedade de TCC, são reconhecidos pelo MEC, pessoal, mas o MEC não exige mais TCC, tá bom? Então, não tem mais TCC. Os cursos são EAD, então todas as aulas são gravadas e disponibilizadas para vocês dentro de uma plataforma em que vocês conseguem navegar. Isso é sensacional porque você gerencia o seu tempo, consegue assistir e reassistir as aulas quantas vezes quiser. Tem material para vocês baixarem e aplicarem no mesmo dia em todos os cursos. E aqui estou mostrando para vocês o de grupos especiais, que é a área que eu atuo, que é a área que eu quero compartilhar o meu conhecimento. Mas existem outros cursos de educação física que podem se encaixar com o seu perfil. Então, vou trazer aqui para vocês, por exemplo, o curso EAD de musculação e treinamento personalizado, em que a gente tem aí como líder o professor Tavico Moscatello, grande referência em personal trainer, foi a pessoa que trouxe o conceito de personal trainer para o Brasil, mas você vai estar entre os melhores, professor Mário Charro, Anderson Aoki, Rui Calheiros, Glaucia Bragion, a Rosana Raeli, eu estou dentro do curso, professor Silvio Pecoraro, professor Ailton Figueira, professora Bianca Ramalo, entre outros nomes que vão dar base para vocês
falando de biomecânica, cinesiologia e fisiologia, musculação, treinamento personalizado, e aqui no personal não é só sobre conceitos técnicos de prescrição, mas também de marketing, desenvolvimento pessoal e como que eu consigo aumentar o meu faturamento como personal trainer, nutrição aplicada, e a gente sabe, né? Eu não vou sair prescrevendo dieta, mas o que que eu preciso de conceitos de nutrição para gerar resultado para o meu aluno de musculação e personal trainer. E o módulo de metodologia científica, como eu disse para vocês, que está em todos os cursos, sem a necessidade de TCC. Temos o curso, assim, um também dos queridinhos aí, que é o de lesões musculoesqueléticas e traumáticas, da prevenção à reabilitação, com grandes nomes da educação física, liderado pelo Dr. Ricardo Protetti, chamo ele de doutor, ele é profissional de educação física, mas também é médico fisiatra e médico neurologista, que foi buscar na educação física conhecimento exatamente para agregar valor no seu centro de reabilitação para os seus pacientes, então tem uma super expertise na parte de lesões. Tem também o professor Mário Charro, Dr. Ricardo Savoldelli, que é outro médico fisiatra, professor Rui Calheiros, Alexandre Evangelista, Roberta Toledo, Silvio Pecorário, Ailton Figueira, Bianca Ramalo, que vão ajudar vocês no direcionamento de lesões musculoesqueléticas. Opa, perdão aqui, gente. Que tem módulo de bases conceituais em anatomia e fisiologia, biomecânica e fisiologia, reabilitação das lesões musculoesqueléticas e traumáticas, prevenção e reabilitação, avaliação e prescrição de treinamento físico com base na parte de lesões musculoesqueléticas. Gente, sensacional! E ó, 60% das pessoas no Brasil sofrem de algum tipo de dor ou lesão musculoesquelética. Olha a importância. Quem aqui me coloca no chat já trabalhou com pessoas que têm queixa de dor? Será que eu avaliei de forma correta? Direcionei a prescrição? Podia, não podia fazer determinado movimento? Tá aqui, tá? Esse curso tá sensacional. Curso de Fisiologia do Exercício, pessoal, liderado pelo professor Everton Crivói. Everton, que eu tenho o prazer de dividir lá espaço dentro do Einstein, então é o nosso responsável pelo espaço Einstein, né? Então a parte de preparação física. Além dele, temos o professor Mário Charro, Gisele Monteiro, Rui Calheiros, Felipe, Elke, eu mesma, o Brendo, que também está lá com a gente no Einstein, o Ebert e a professora Bianca Ramalo, entre outros professores que estão no curso, que vai abordar a fisiologia do exercício, fundamentos e sistemas fisiológicos, a parte de fisiologia clínica do exercício, biomecânica, avaliação física e funcional, planejamento e prescrição de treinamento físico, prática baseada em evidência, tópicos avançados em treinamento de alto rendimento, em treinamento na reabilitação em condições especiais e metodologia científica. Pessoal, fisiologia do exercício, acho que todo mundo aqui gosta, né? Eu acho que é um curso bem bacana e que sempre tem o que agregar ao nosso conhecimento. Curso de pós-graduação EAD em Nutrição e Suplementação Aplicada à Saúde, Exercício e Esporte, liderado pela professora doutora Bianca Ramalo. A Bianca, que é sensacional, além de doutora, né, e profissional de educação física, ela também é nutricionista. Junto com ela, nomes como o professor Mário Charro, Sueli Longo, Rui Calheiros, Andréa Zacaro, Rosana Raeli, eu, Silvio Pecoraro, Ailton Figueira e Gláucia, falando, galera, de nutrição aplicada ao exercício físico, saúde e esporte, suplementação aplicada ao exercício, saúde e esporte, fisiologia básica e aplicada, avaliação e prescrição do treinamento físico e metodologia científica. Acho que a parte de nutrição a gente sabe que fundamental, né, para a gente conseguir ter valor, resultado no exercício físico, a gente precisa combinar uma boa alimentação. E esse curso vai ajudar muito para quem quer aprofundar o conhecimento em nutrição e suplementação da saúde ao esporte. Temos também o curso de treinamento feminino, emagrecimento, saúde e estética da Menarca Menopausa. Para quem quer trabalhar com esse grupo, que é sensacional, que somos nós mulheres, liderado pela professora Gisele Monteiro, juntamente comigo, o professor Luiz Polito, o Jarbas, Bianca Ramalo, Rui, Alexandre Evangelista, Mário Charro, entre outros nomes, que vão abordar, né, bases conceituais em anatomia, fisiologia e biomecânica, avaliação física e nutricional com base na prescrição de treinamento físico para mulheres, prescrição de treinamento físico para mulheres, análise, diagnóstico e diretrizes relacionadas a assuntos exclusivos ao universo feminino, menarca, gestante, pós-parto, menopausa.
tá? Então tá bem robusto esse curso, módulo de metodologia científica, para quem quer trabalhar com mulher, para quem quer entender como direcionar de forma assertiva a prescrição para mulheres, esse é o curso. Curso de biomecânica aplicada à prescrição de treinamento físico, galera, liderada pelo professor Mário Charro, junto com o Dr. Ricardo Savoldelli, Alexandre Evangelista, Rui Calheiros, Roberta Rica, Roberta Toledo, André Bley, Silvio Pecoraro, Ailton Figueira, Rodrigo Maciel, para quem ama biomecânica, para quem quer entender biomecânica, falando sobre bases conceituais em anatomia e fisiologia, bases conceituais em biomecânica, biomecânica aplicada ao treinamento, avaliação e prescrição do treinamento físico e metodologia científica. E, gente, olha aqui que sensacional! Eu já vou explicar para vocês o que a gente vai trazer de diferente para quem está participando da Semana do Profissional de Educação Física. Ó, o último curso que eu vou apresentar para vocês é das pós-graduações em Educação Física, né, do Instituto Adapta, cursos, como eu disse para vocês, EAD, então 100% EAD. O curso de Ciências do Exercício e Esporte, liderado pelo professor Ailton Figueira Júnior, junto comigo, com o professor Mário Charro, Anderson Aoki, Rui Calheiros, Valdecir, José Edson, Silvio Pecoraro, Lucas Tavares, Bianca Ramalo, que vai abordar fundamentos da ciência, exercício e esporte baseado na anatomia, fisiologia do exercício e biomecânica, prevenção e reabilitação de lesões musculoesqueléticas, prevenção e reabilitação de doenças cardiorrespiratórias, prevenção e reabilitação das doenças metabólicas, prevenção e reabilitação das doenças imunológicas, prevenção e reabilitação no envelhecimento, prevenção e reabilitação das doenças oncológicas, prevenção e reabilitação das doenças psiquiátricas e metodologia científica. O que eu quero reforçar com vocês, pessoal? Todos os cursos com professores mais renomados do Brasil, que tem não só teoria, mas aplicabilidade prática, que vai trazer para vocês um diferencial na atuação profissional. Todos os cursos são 100% EAD, então aulas gravadas e disponibilizadas dentro da plataforma para vocês verem e reverem quantas vezes quiser. Não tem TCC, combinado? Com acesso imediato a partir da matrícula. Para quem se inscrever, né, os mais comprometidos. Galera, a gente vai abrir inscrições para matrícula no domingo, às 9 horas da manhã. Só que os mais comprometidos, então todo mundo que se matricular até às 13 horas do domingo, você vai escolher o seu livro preferido dentre esses para ganhar 100% gratuito entregue na sua casa. Então, inscrições vão abrir no domingo, às 9 horas da manhã. Se programem. Quem se inscrever até às 13 horas vai ganhar, vai receber em casa o seu livro, que pode ser o Manual de Musculação, Musculação e Hipertrofia, Exercício para Grupos Especiais, eu estou aqui como autora, Atividades Físicas, Fundamentos e Aplicações Práticas, também estou como autora, Tratado de Musculação, professor Mário Charro, professor Ailton, Musculação e Emagrecimento, professor Ailton Figueira. Então, dentre esses 6 livros, você vai poder escolher qual você quer receber em casa. Além disso, os mais comprometidos, quem se inscrever no domingo até às 23 horas e 59 minutos, ainda vai ganhar a mentoria O Profissional de Educação Física 360, que são 4 encontros online com especialistas nas áreas de domínio, que são essas áreas que eu trouxe aqui para vocês dos cursos: biomecânica, musculação, nutrição e suplementação, lesões, treinamento feminino, fisiologia do exercício, medicina do esporte e grupos especiais. E todo mundo que se inscrever, a gente vai ficar 5 dias disponíveis aí com as matrículas abertas, a partir, né, vamos dizer assim, de domingo, na parceria CREF e Instituto Adapta. Vocês vão ganhar a mentoria Adapta Express, que é um encontro presencial para posicionamento do profissional de educação física no mercado digital. Não se engane se você não se organiza no digital, ou seja, se você não sabe como ter rede social que vende, como automatizar suas mensagens, como precificar o seu trabalho, entregar valor, você está deixando muito potencial da internet no lixo. Carla, sensacional!
Só que quanto que é o valor de investimento desse curso de pós-graduação? Gente, seria justo o curso, qualquer um deles, o valor de investimento, e todos têm o mesmo valor de investimento, tá, gente? Seria justo custar R$ 9.997, porque se vocês somarem a pós-graduação e todos os bônus, seria esse valor. Mas já falo para vocês que não é esse o valor de investimento. O investimento pelos cursos de pós-graduação EAD do Instituto Adapta é de 12 mensalidades de R$ 597, ou à vista com desconto R$ 5.997. Só que, ó, se vocês entrarem no site da Adapta, esse é o valor, tá? Só que considerando, galera, a dedicação de vocês nessa semana, a nossa parceria, né, e valorização pelo que o CREF tem feito, né, e o CREF está buscando ajudar cada vez mais a agregar valor no conhecimento, todo mundo que é registrado no CREF, a pós-graduação da sua escolha, a partir de domingo, né, então nesse período as inscrições que vão ser abertas, vai ter o valor de investimento de 12 parcelas, 12 mensalidades de R$ 297, ou R$ 2.997, menos de R$ 8,21 por dia. Galera, é um cafezinho. Não vou falar nem um café com pão com manteiga na chapa, porque um café com pão com manteiga na chapa aqui em São Paulo é mais caro do que isso. Então, com R$ 8,21 por dia, você tem o potencial de transformar a sua vida profissional. Por uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, com os maiores nomes, com disponibilidade, extravasando, né, barreiras geográficas, você pode assistir da sua casa, no celular, no tablet, no computador, administrando seu tempo, ver e rever quantas vezes quiser, poder acelerar a voz da Carla, diminuir a velocidade da voz, com materiais para você baixar e aplicar, tendo acesso a todo o curso que está gravado e disponibilizado na plataforma por 12 meses, sendo que se você cumprir o curso em até 4 meses, você continua com acesso por 12 meses, mas já pode solicitar o certificado em até 4 meses. O que eu quero trazer ainda para vocês? Se você escolher 2 cursos de pós-graduação, a segunda pós vai ter um valor de desconto ainda maior, 12 de R$ 89, ou seja, R$ 2,45 por dia. E aí, com 2 cursos de pós-graduação, o acesso é dobrado, vocês vão ter acesso pelos 2 cursos por 2 anos, tá? Então, ou à vista, R$ 897. Então, possibilidade de, na segunda pós-graduação, ganhar mais de 75% de desconto para você que está aqui participando da Semana do Profissional de Educação Física. Então, o que eu quero falar para vocês, gente? Para tomar essa decisão ainda mais fácil, não precisa nem pensar 2 vezes, desconto exclusivo. 1 ano de acesso ao conteúdo, podendo dobrar esse acesso se forem 2 cursos, sem TCC e ainda sem risco, sem letra miúda, sem dor de cabeça, a gente está dando 60 dias de garantia. Se você se matricular no domingo e por algum motivo falar, não é esse curso que eu quero, não gostei da Carla, não gostei de determinado professor, não consigo, em 60 dias você não corre nenhum risco ao se matricular, porque a gente está com a garantia ultra estendida, a gente devolve todo o valor de investimento, tá? Então, a pós-graduação, com super desconto, 1 ano de acesso às aulas e conteúdos, 2 anos para quem se matricular em 2 cursos, plantão de dúvidas via Zoom, livro preferido em casa até às 13 horas, mentoria profissional 360, Adapta Express, 60 dias de garantia de R$ 5.997 por 12 parcelas de R$ 297, ainda com uma possibilidade de desconto maior no segundo curso, por 12 de R$ 89. Sensacional. Então, reforço, fiquem atentos aqui no grupo, porque no domingo vai ser enviado o link para a matrícula. Amanhã, sábado, a gente envia o link para a solicitação do certificado. Então, calma, o link vai ser enviado amanhã. E no domingo, às 9 horas da manhã, para os mais comprometidos garantirem o livro, link vai ser enviado às 9 horas. Combinado? Certo? A chave de hoje é sucesso, porque é o que eu desejo para vocês. Contem comigo nessa trajetória. Fico à disposição. Antes de encerrar,
eu quero trazer essa mensagem dessas alunas para vocês. Calma aí que eu só vou tirar aqui a canetinha para conseguir pôr play. Seu faturamento por atuar na área da saúde é superior ao faturamento de quem atua na área fitness? Então, Carla, eu não sei se eu consigo responder. Eu acredito que sim. Porém, como eu estou afastada da área do fitness, eu não tenho uma noção de quanto. Mas eu acredito que sim, porque, primeiro, pela demanda de profissionais que tem na área, né? Hoje, o meu faturamento passa de 15 mil reais. Não é todo personal que ganha isso. Pelas tabelas de preços que eu vejo nas academias, é um valor bem abaixo do que eu cobro meia hora aula. Nas academias, assim, tá aquele personal tradicional, quando você chega na academia procurando personal, quando não vai com indicação. Então, eu acredito que é maior, sim. O faturamento mensal hoje gira em torno de quanto? Um mês ruim, de 10 a 15 mil. Porque aí o mês de julho que eu quase não dei aula, foi tipo 10 mil. E Então, aí, um mês ruim. um mês ruim, porque 2 semanas eu viajei, e aí dei aula 2 semanas, peguei umas consultorias, negociei algumas reposições, tirei, acho que deu 11,5 que eu tava lançando ontem. Nesse mês de agosto agora, nem terminou o mês, eu já tô em 16. Então, eu tô recebendo, né? Eu tô esperando para receber o pessoal que... tem algumas pessoas que pagam no fim do mês, mas tranquilamente, porque... E eu não trabalho todo dia, tá? Eu ia te perguntar, você trabalha... Qual é o seu período de trabalho? Todos os dias de manhã, eu dou em torno de 4 aulas. Segunda-feira à tarde e sexta à tarde. A partir de semana que vem, terça, quarta e quinta, eu não vou mais trabalhar à tarde. Eu vou ficar só na consultoria ou treinar, terapia, fazer o que eu quiser. Fazer a unha. Então, terça, quarta e quinta, não vou mais fazer personal. Eu vou fazer só coisa de online e ficar em casa mesmo. Eu quero essa qualidade de vida para mim. Isso Galera, e é isso que eu desejo para vocês. Ó, domingo, então, às 9 horas da manhã, vão abrir as inscrições com condições exclusivas para os registrados do CREF, nessa parceria linda, para você que participou da Semana do Profissional de Educação Física. Lembrando que as aulas vão ficar disponíveis até amanhã, sábado, às 23 horas e 59 minutos. Depois elas vão sair do ar. O link de certificado vai ser enviado amanhã, sábado, dentro do grupo do WhatsApp, então não saia de lá para receber o link. Palavra-chave de hoje é sucesso. E vou abrir caixinha de perguntas lá no meu Instagram, então @carla.gpmontenegro, vai lá, começa a acompanhar meu perfil. Se tiver alguma dúvida, manda na caixinha dentro dos meus stories, combinado? E ó, queria encerrar com essa frase de Stephen Covey que fala: eu não sou um produto das minhas circunstâncias, eu sou um produto das minhas decisões. E eu de verdade espero que todas as nossas decisões sejam positivas e que tragam sucesso para nossa carreira, assim como eu desejo para você. Então, de verdade, espero você desse lado, na nossa área de alunos, dentro aqui de algum dos cursos de Instituto Adapta, porque está sensacional, professores muito, 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 muito bons que vão transformar a carreira de cada um de vocês nesse sentido. Agradeço a atenção, galera. Ó, vai lá no meu Instagram para mandar as dúvidas, tiro todas as dúvidas com calma para vocês. Um ótimo fim de semana e fiquem com Deus.